Estamos aqui com Doreni Caramori. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais, dos Promotores de Eventos e também o criador do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, também conhecido como PERSE. Antes de falar o que é o PERSE, eu queria saber como é que nasceu a ideia do PERSE, porque é uma ideia muito boa que ele não caiu do céu. Como é que nasceu essa ideia? Ele nasceu exatamente dessa complementaridade entre as atividades que a gente faz na empresa e as que a gente faz através das entidades. Porque o primeiro ciclo da pandemia, né, a gente achava que ia durar aí 3 meses. Eu fiz o meu primeiro planejamento, foi para 3 meses parado, né? Depois eu fiz um planejamento para 6 meses parado. Depois eu fiz um planejamento para 1 ano parado, e agora meu último planejamento é para voltar a partir de dezembro ou janeiro desse ano, né? E dentro desse planejamento, obviamente, existiam as medidas internas e as medidas que dependiam do setor público. E a gente, enfim, buscou essas medidas inicialmente em conjunto com outros setores, né? E algumas medidas foram importantes, né? E você não sabia o impacto real da pandemia, então, de fato, todos podiam estar ferrados, né? À medida em que foram implementadas essas medidas, e aí MP 927, MP 936, todas que viraram lei depois, enfim, as medidas transversais, começou a ficar claro que aquilo que valia para outros setores não estava mais valendo para o nosso setor, que a retomada da pandemia estava acontecendo de forma desproporcional, que a velocidade nos outros setores era maior, até um determinado momento que a gente percebeu que praticamente quase todo mundo tinha voltado, menos a gente. Isso foi lá para meados de agosto do ano passado, já depois de 4, 5 meses da pandemia colocada. Em agosto, nós já tínhamos algumas conquistas do setor. A principal delas, sem dúvida, a medida provisória 948, que deu segurança jurídica para esse tema aí da relação do setor com seus clientes. Mas as medidas estavam sendo insuficientes, porque à medida em que o governo ia diminuindo as medidas, porque as outras atividades voltavam, o nosso setor cada vez mais piorava, porque as atividades não voltavam, a gente teria muita dificuldade de voltar para a normalidade. E, em um determinado dia, eu fui apresentar a versão, 3 do planejamento, e dentro dessa versão eu apontava para os meus executivos e para os meus sócios que a gente ia ter que voltar a pagar 100% do salário dos colaboradores, porque a medida que dava condições do salário ser reduzido, né, em proporções, ela estava acabando. Mas ela estava acabando porque para outros setores fazia sentido ela acabar. Os setores estavam voltando, alguns setores voltavam a operar e ter outras atividades e tal. Mas para o nosso não fazia sentido. E a gente teve um debate daqueles assim, né, de indignação mesmo. Pô, não faz sentido tirar um benefício, e ainda tinha o conceito da estabilidade, a gente, para mandar o cidadão embora, ia ter que fazer uma indenização de todo o período para trás, de um setor que estava proibido de trabalhar. O nosso setor foi escolhido como o setor que deixou de trabalhar em nome da saúde de todos. Essa escolha precisava gerar um movimento em prol do nosso setor. E aí esse discurso, com muitas pessoas lá dentro do meu grupo, mas um dos meus sócios, especialmente, com mais efusividade, nós temos que buscar uma indenização no setor público. É alguma coisa para o nosso setor. Não faz sentido a gente trabalhar igual para todos os setores, né? E o PERSE foi construído dessa forma, né? Ou seja, nós precisamos fazer uma medida para o setor de eventos. E aí, lógico, a gente começou a interlocução com o governo federal. Inicialmente, a gente precisou conseguir a interlocução, porque o governo federal só queria fazer interlocuções com muitas pessoas, não queria específicas. A gente teve uma missão para conseguir interlocução. Aí o governo federal, muitos até hoje acreditam nisso, entendem que não devem fazer medidas setoriais, entendeu na época que não devia fazer medidas setoriais, e, enfim, a gente insistiu os meses de setembro, outubro,
apresentou propostas, ideias e foi desenvolvendo. Em paralelo, veio a segunda onda, especialmente no continente europeu, e eles, de maneira bastante objetiva, construíram ações de apoio aos setores mais impactados. Então, a gente também começou a ter a referência internacional. Então, tinha a reflexão nossa, a referência internacional, mas ainda muita resistência no governo federal. Foi aí que a gente escolheu, na minha opinião, de maneira acertadíssima, e cada vez mais defendo o sistema de três poderes, né, de equilíbrio entre os três poderes, porque de maneira acertadíssima a gente encontrou um legislativo com bastante sensibilidade social, né, com bastante conhecimento da realidade dos impactados pela pandemia, e o legislativo nos abraçou, né, e de maneira assim bastante fraterna, e a gente então começou dentro do legislativo desenvolver esse programa. Obviamente eu fui um indutor, talvez um idealizador, mas o autor do programa foi o deputado Felipe, né, que emprestou a sua caneta para redigir o primeiro projeto de lei do PERSE, que já evoluiu muito e continua evoluindo, mas que o primeiro tem um valor especial, né? Então, começou ali, mas, assim, embora personifique o início no Felipe, eu não saberia citar, não daria tempo de citar aqui a lista de parlamentares que apoiaram efetivamente a construção e a tramitação, assim. Óbvio, as duas relatoras... Para os nossos ouvintes, o que é o PERSE? Então, uma das pessoas devem saber, mas muita gente não sabe exatamente o que é o PERSE. Então, vamos explicar o que é. PERSE é um programa com medidas de sobrevivência / fortalecimento do setor de eventos como um todo. Acabou se expandindo durante a tramitação para o turismo, mas nasceu do setor de eventos. Qual é a premissa básica? A premissa básica a gente sabe que a nossa matéria-prima, nesse momento, que é a aglomeração, ela, nesse momento, é prejudicial à saúde da coletividade. 2, a gente admite que está, em função disso, proibido de trabalhar e não quer entrar na discussão técnica de se a gente pode ou não pode trabalhar. 3, mas não é justo a gente pagar essa conta sozinho. Se a gente está proibido de trabalhar em nome da coletividade, a gente precisa que a coletividade estenda a mão para o setor. Portanto, a gente quer voltar, sabe que um dia vai voltar, mas precisa estar vivo até lá. Então, nasce um programa com um conjunto de medidas que visam dar sobrevivência ao setor para que ele consiga voltar a operar assim que as condições epidemiológicas permitam. E quais são as medidas, né? Originalmente, o PERSE nasceu como um projeto de lei. Hoje, já são 6 leis que são ligadas ao PERSE, né? E existe a probabilidade ainda de vir mais uma ou duas, né? Bom, primeiro, a gente trabalha a contenção do capital de giro das empresas, ou seja, eu tenho que parar de gastar. Se eu sei que eu vou demorar um tempo para voltar a receber, a faturar, eu tenho que controlar a saída de recursos, né? E aí a gente ataca, através do programa, aquelas saídas de recursos que podem ser controladas por lei. Então, a primeira delas foi a extensão da medida provisória 948, que naquele momento já era a lei 14.146, que disciplinava a cadeia de transferências, adiamentos de espetáculo, né? Se a gente tivesse que usar o capital de giro da empresa para devolver aos consumidores, a gente teria mais dificuldade ainda de sobreviver. Então, o primeiro ponto era esse. Segundo ponto os salários, né? Se a gente está parado, a gente precisava reeditar a medida em que a gente poderia reduzir os contratos de trabalho e, eventualmente, ter o apoio do governo nisso. Então, também uma medida de contenção. Essa medida é muito importante também para os assalariados que não perdem seu emprego. Não perdem seus empregos e tem uma redução de renda muito menor do que os 50%, né? Quer dizer, tem os 50% que a empresa paga e mais uma complementaridade do governo. Em alguns níveis salariais... Muitas vezes mantém seus convênios médicos, uma série de outras vantagens para o funcionário.
em alguns níveis salariais, mantém praticamente 100% da sua remuneração, quando você soma o apoio do governo ao percentual que a empresa paga, né? Então, medida importantíssima. Mas ambas as medidas já tinham sido encerradas para a economia como um todo. Então, a gente coloca no PERSE a necessidade de repactuar essas medidas e de estendê-las. Ainda na linha de contenção de fluxo de caixa, veio o refinanciamento dos tributos. Quer dizer, eu estou com dificuldade para sobreviver. Outros países estão investindo recurso direto na sobrevivência das empresas. Eu não posso perder o pouco fluxo de caixa que a gente tem para pagar tributos ou financiamentos tributários ao governo, que eventualmente podem ser pagos depois, né? Então, essas três medidas, elas defendiam o fluxo de caixa das organizações. Ambas as três foram aprovadas e sancionadas, né? Duas através de medidas provisórias específicas e essa da renegociação dos financiamentos através da Lei Geral do PERSE, né? Que é a Lei 14.148, que é a Lei Geral do PERSE hoje. Muito bem. Além disso, tem as outras despesas da organização, né? Tem o pedaço do salário que precisa continuar a ser pago. Hoje mesmo eu dizia, Sérgio, que a gente vai, no próximo mês, para a 17ª folha de pagamento sem faturamento. E aí, os nossos telespectadores que nos acompanham, é importante que façam uma reflexão o que seria da sua vida se você ficar 17 meses sem salário, ou se a sua empresa ficar 17 meses sem faturamento. Nós temos no setor, Sérgio, 97% das empresas que têm faturamento zero ou próximo a zero. Eu tenho unidades de negócio no grupo que estão há 17 meses sem receber R$1. E óbvio que tem todas as outras despesas. Então, além desses três despesas que a gente contém o fluxo de caixa, tem todas as outras. Colaboradores, aluguéis, fornecedores. O governo nos proíbe de trabalhar, mas continua cobrando IPTU, continua exigindo as obrigações acessórias dos contadores. Parece que as coisas estão normais, né? Isso tudo energia elétrica. Exato. Energia elétrica por demanda. Quem tem contratos grandes de energia elétrica paga sem usar. Então, e se não pagar, tem um corte. Isso tudo requer capital de giro. Chega um momento que acaba o capital de giro. Algumas empresas já tinham dificuldade de capital de giro antes da crise, é bem verdade, mas a maioria delas foram queimando seu capital de giro durante a crise e a falta de planejamento de retomada impediu a nossa principal garantia para captar capital de giro, que são os recebíveis. Quer dizer, ninguém tem carteira de recebíveis porque não sabe quando volta. Como não sabe quando volta, os clientes não compram ingresso. Se os clientes não compram ingresso, você não tem carteira de recebíveis, não tem garantia. Então, esse bloco é o bloco do crédito. Então, dentro do PERSE, temos duas medidas de crédito. A primeira, direcionada às micro e pequenas empresas, né, que é o Pronamp, especialmente uma reserva do Pronamp. É uma conquista importante, a gente conseguiu reservar 20% desse que é um grande programa. A gente acredita aí que vai chegar de 4 a 5 bilhões de reais. Ele entra em operação na próxima semana, foi regulamentado na semana que passou, e são operações pequenas, né, até 150 mil, mas muito direcionada para aquele pedaço da nossa cadeia feito por MEIs e pequenas empresas, né? O setor de eventos tem aí 60 mil MEIs, né? E mais as micro e pequenas empresas e tal. Então, você tem aí, tranquilamente, uma grande contingente de pessoas que vão ser atendidos por essa reserva do Pronamp, que é a primeira medida de crédito do PERSE, né? Que foi contemplada lá na lei do Pronamp. A segunda é a criação de um segundo programa na linha do que foi o PEAC do ano passado, que foi um programa exitoso, aí para empréstimos maiores, né? Aí você vai ter aí operações de 3 milhões, 5 milhões, até esse valor, né? E que se viabiliza através dos bancos tradicionais, mas usando uma importante ferramenta que é o fundo de aval criado pelo governo. Ou seja,
o governo reconhece, né, o setor público reconhece que a gente não tem garantia, porque as nossas operações estão paradas, e aí ele fornece uma garantia para o nosso setor. Esse programa foi criado na Lei Geral do PERS, né, 1448, e ainda não foi regulamentado, mas a gente espera que entre em atividade para justamente dar fôlego aí nos últimos meses antes da retomada, especialmente dar prazo para pagamento pós-retomada, né? Aliás, uma conquista importante também do Pronamp, Sérgio, não só a reserva dos 20%, mas também o postergamento do pagamento de quem tomou o Pronamp no ano passado e já deveria estar pagando, mas sem voltar a trabalhar, não tem condições de amortizar esse financiamento. Então, essas 3 conquistas são desse bloco chamado crédito. Então, para tentar ser didático, bloco número 1, contenção de capital de giro. Bloco número 2, medidas de crédito. Bloco número 3, desoneração fiscal, né? Que é justamente você reduzir a carga tributária dessas empresas quando elas voltarem a trabalhar, para dar a elas condições de fazer frente a toda a dívida que acumulou em 17 meses. É justo isso, Sérgio? É muito justo. Porque, no final das contas, se as nossas empresas morressem, o governo teria imposto zero. Então, para o governo, nada mais é do que criar uma ferramenta para deixar as nossas empresas vivas. Durante 5 anos, elas não pagam ou pagam menos impostos, e a partir daí elas voltam a pagar os impostos. Se a gente morrer, nunca mais paga os impostos. O governo, em outras áreas que ele considera importante, ele tem feito isso sistematicamente. Sim, a gente tem 310 bilhões em desoneração fiscal no Brasil. Essa é a conta deste ano. O Brasil concede 310 bilhões em Quanto seria, desoneração. só para efeito de comparação, você tem um número de quanto representaria esse item? Sim, são 2 pontos. Da forma como foi aprovado no PERS, seriam 7 bilhões por ano. Que daria Tá? 35 bilhões. 35, mas 7 no 7 universo de bilhões. 310. Né? Que já é extremamente válido, considerando que nosso setor foi desproporcionalmente o mais impactado pela pandemia. Agora, dentro a partir do veto do governo nesse tema... Antes de você falar do veto, esse universo dessas que você citou agora é o que foi aprovado pelo Congresso. Aí. Então, agora vamos falar... Tudo isso foi aprovado pelo Congresso. Mesmo. Tudo isso foi aprovado pelo Congresso. Então, agora vamos falar. Agora vem o que foi vetado. Vamos falar agora dos vetos. Aí o governo sanciona algumas coisas, o governo veta algumas coisas e acrescenta a outras legislações, e ele veta algumas coisas e assume um compromisso de remodelar a medida para atender. Então, o que ele sancionou? Ele sancionou refinanciamento das dívidas e sancionou o programa de crédito. Aí ele pegou a extensão das medidas de crédito, das medidas de relação com o consumidor e das medidas de redução da jornada de trabalho e reedita 2 medidas provisórias. Então, ele veta, mas promove 2 medidas provisórias. Ele pega o pedaço do Pronamp, veta, mas aloca na lei do Pronamp. E a desoneração fiscal, ele veta e assume um compromisso público de fazer um programa, na linguagem dele, mais enxuto e mais justo, porque teria que atender mais aqueles que sofreram mais e menos aqueles que sofreram menos. Quem disse isso? Bom, muito bem. Aí a gente iniciou uma sequência de reuniões, assumiu e conquistou o alinhamento de premissas, mas o governo ainda, de maneira objetiva, não apresentou esse programa. O setor já desenhou um programa alternativo, esse programa alternativo já foi ao Ministério do Turismo, já foi ao Ministério da Economia, e agora, portanto, a gente tem um projeto de lei aprovado no Congresso
e vetado pelo presidente, cujo veto pode ser deliberado novamente no Congresso, que custa 7 bi por ano, e um segundo programa construído pelo setor e proposto para o governo, que tem uma formatação um pouco mais enxuta e eficiente e que custa 2,6 bi no pior ano. Ele vai caindo, até o quinto ano virar 1 bi, mas no pior ano, no ano de maior investimento, ele custa 2,6 bi, que é menos, Sérgio, do que 1% do volume total de desoneração que o setor público concede no Brasil. Portanto, o setor mais afetado pela pandemia pede que o governo nos priorize com menos de 1% do que ele dá de desoneração fiscal a todos os demais setores. Caso o governo não se sensibilize, porque deixa eu até remodelando um pouco, salvo engano, a questão do veto pelo Congresso tem prazo. Então, nós estamos hoje, se o governo demorar para se sensibilizar ou para tomar uma decisão, o caminho vai ser ir para derrubar o veto ou não? Como é que está essa situação agora? Sem dúvida, né? A gente tem uma força muito grande porque o Congresso, por unanimidade nas duas casas, aprovou um projeto de lei que reconhece a importância dessa medida. O governo, através dos seus interlocutores, também reconhece, né? Inclusive em entrevistas, a importância dessa medida. Obviamente, o governo é um organismo complexo e esse tema não tramitou. A gente tem o otimismo e a expectativa de que a sensibilidade dos interlocutores do governo se transforme em ação e esse programa apareça. Mas, se não aparecer, nós, obviamente, só nos resta, dada a importância e dada a justiça que tem envolvida nessa medida, só nos resta pedir ao Congresso que derrube o veto e a gente possa, então, se valer dos termos aprovados no processo legislativo. Esse tema deve durar cerca de 15 a 20 dias de agora, que é até a próxima reunião do Congresso, porque o nosso veto já está trancando a pauta e ou se há um acordo até a próxima reunião para se manter o veto, ou a gente vai deliberar o veto e aí ele pode ser derrubado pelos parlamentares e volta o texto original aprovado pela lei. Então, você tirou de toda essa caminhada? Sérgio, muitas lições, né? Acho que a primeira delas é que, apesar de uma frase assim bastante repetida, a união faz a força, né? Você não tem a menor dúvida que quando se trabalha coletivamente, os resultados aparecem. Essa é a primeira lição, né? Mas tem muitas outras. Eu acho que a gente aprendeu muito o que fazer em termos institucionais, o que não fazer também. Tivemos valorização da atividade associativa perante os nossos associados, perante outras entidades, né? A importância das entidades entre si também serem associativas. Também aprendemos que a importância dos três poderes constituídos na federação, né? O papel do legislativo como a casa do povo, a casa que recebe as coisas com mais sensibilidade. E, óbvio, tem um aprendizado técnico em relação à tramitação. Também ficou evidenciado a força do nosso setor, capacidade de mobilização, a capacidade de interação com o parlamento, com as bases. Tem, assim, uma série de aprendizados, Sérgio. Eu tenho certeza que, ademais da necessidade que a gente tem de vencer essa questão da sobrevivência, o aprendizado conquistado durante toda essa tramitação da pandemia é essencial. Você veja que um setor que historicamente era só objeto de políticas públicas, né? A gente só era informado da lei depois que ela foi feita. Você imagina que desde a lei da meia entrada, o setor tem inúmeras leis que afetam o setor, que o setor nunca foi ouvido. As leis aconteciam, o setor só sabia que tinha que cumprir. Então, a gente deixa de ser objeto de
políticas públicas para passar a ser protagonista e sujeito de políticas públicas, se transformando num único setor que tem um programa específico durante a pandemia. Embora não seja 100% do que a gente gostaria, mas é um programa bastante relevante, constituído de 6 leis, e que, pela primeira vez, nos transformaram em sujeitos de políticas públicas e não objetos de políticas públicas. Eu acho que essa transformação a gente tem que agradecer à pandemia, embora a pandemia tenha nos trazido muitas coisas ruins, também nos trouxe, sem dúvida, alguns aprendizados e algumas coisas boas. Você acha que a pandemia vai deixar algum legado para a sociedade, em termos de aprendizado, por exemplo, de maior higienização de mãos, algumas outras coisas? Eu penso um pouco na linha, por exemplo, que a gente, através de uma lei, que no primeiro momento houve uma resistência muito grande, que é no cinto de segurança, na obrigatoriedade, hoje eu acho que ninguém pensa mais em entrar num carro sem pôr o cinto. Quer dizer, hoje essa lei, se for cancelada, o cinto vai continuar funcionando. Nesse sentido, que legados você acha que essa pandemia pode deixar para nós? Partindo, inclusive, do princípio que a gente tem cada vez mais ouvindo, de que essa não será a última pandemia. Quer dizer, a pandemia, elas vieram para ficar, porque os vírus só estão aí na natureza, e a globalização do mundo faz com que as pandemias agora cada vez mais sejam globalizadas. Você acha que nós aprendemos alguma coisa? Eu acho que tem inúmeros aprendizados, né? Assim, eu gosto de entender que sempre a gente está aprendendo, né? Principalmente nas adversidades. E uma adversidade desse tamanho, sem dúvida, nos deixará ensinamentos. Óbvio que um bloco inicial, né, desses aprendizados é o bloco sanitário, né? Não há dúvida que a gente vai ter aprendizados de saúde. Eu acho que muitas pessoas vão mudar a forma de sair. O tema da máscara, por exemplo, é um tema que alguns países orientais já tinham no seu dia a dia sair de casa de máscara. Então, muitas pessoas, talvez quando estiverem gripadas, vão preferir sair de máscara para proteger o seu próximo, né? A higienização das mãos, seja ela com álcool gel ou não, vai acabar virando uma rotina, né? Assim, todo mundo vai ir mais vezes ao banheiro lavar as mãos, coisas que a gente aprendia lá na infância com a nossa mãe e nem sempre fazia, né? Lava a mão antes das refeições, Então, assim, eu não tenho dúvida que o bloco da saúde vai trazer muitos aprendizados, mas não só nesse, né, Sérgio? Eu acho que a gente vai ter aprendizado em todos os demais blocos da nossa vida, né? Assim, muitas pessoas voltaram a aprender a viver na sua casa, né? Que a gente cada vez mais era levado aí para a rua. Acho que a gente vai aprender a valorizar mais algumas coisas que não valorizava tanto, entre elas a presença em eventos, né? Você vai começar a valorizar o encontro com pessoas, coisas básicas, vai valorizar o abraço, né? Que muita gente deixou de dar o abraço durante um tempo, vai valorizar a visita que você fazia aos seus pais, aos seus familiares no final de semana. Muitas pessoas ficaram inibidas de fazer isso. Enfim, eu acho que aí, tanto no modo do comportamento humano, e aí quando for para a questão das finanças, acho que tem aprendizados do ponto de vista de poupança, né, de preparação para enfrentar momentos inoportunos como esse, as reservas, a pessoa ter a sua reserva. Acho que tudo isso é aprendizado. E aí tem os aprendizados também objetivos, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderão a gerir crises de maneira melhor, né? Tem gente que vai aprender a se relacionar com o setor público, no nosso caso do setor de eventos, vai aprender a lutar por seus direitos, né? Coisa que a gente tinha dificuldade, a gente sempre entregou muito, sempre teve muitos deveres, mas pouco lutou por nossos direitos. Então, vamos aprender isso também. Então, assim, eu acho que a lista de aprendizados, Sérgio, ela quase merece uma outra apresentação dessa aqui, né? Uma outra conversa, só sobre os aprendizados que a pandemia vai nos trazer. Bom,
Eu acho que foi uma excelente entrevista. Adorei conhecer melhor o Doreni. Já conhecia bastante, mas espero que nossos telespectadores tenham tido a oportunidade de conhecer ele melhor. Queria deixar você para as últimas palavras, Doreni. Sérgio, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a tua iniciativa, né, que lidera talvez o principal canal de conteúdo de eventos, né, multimídia, com várias plataformas e vários programas direcionados ao setor de eventos. Eu acho que isso é fantástico, é importante. Todo setor bem estruturado tem que ter também seus periódicos, né, e a gente valorizar fortalecimento de iniciativas como a tua é fundamental e também para fortalecer a institucionalização do setor. Portanto, quero agradecer e parabenizar. Quero fazer um registro de que, com bastante otimismo, que eu encaro a retomada das nossas atividades, né, sem entrar no debate técnico e todos os desafios que nós vamos ter até voltar a operar nas mesmas condições que a gente operava em 2019, mas eu tenho convicção que nós sairemos mais forte dessa batalha, não só por todos os aprendizados que nós tivemos enquanto pessoas, enquanto empresas e também enquanto setor, né, entidades e enquanto indústria dos eventos como um todo, mas principalmente porque fica claro cada vez mais a missão que o nosso setor tem, né? A missão de gerar o encontro das pessoas, de gerar as experiências ao vivo, de gerar realmente os eventos, né? Os encontros, os momentos. Isso faz parte da vida e o nosso setor não existe porque a gente gerou as atividades. O nosso setor existe porque tem a demanda, porque as pessoas querem isso, porque elas querem fazer negócios nas feiras, porque elas querem encontrar os conhecimentos não só com as palestras dos congressos, mas com o encontro entre as pessoas, porque elas querem se confraternizar, porque elas querem praticar esportes em conjunto. Quer dizer, isso é da natureza das pessoas, isso ficou evidenciado nessa crise. O nosso setor vai ganhar muito com isso, né? Com as pessoas reconhecendo a importância que as atividades que a gente faz tinham na vida delas, tanto dos nossos clientes, mas também dos nossos fornecedores, mas também do setor público. Acho que tudo isso em conjunto desenha um futuro muito próspero para o nosso setor, um futuro de bastante, de um nível intenso de atividade, de um nível intenso de resultado para quem produzir a sua tarefa de casa e, obviamente, que em função disso, né, a multiplicação não só da alegria e da energia que os eventos trazem, mas também, né, da prosperidade. Então, eu tenho certeza absoluta que nós viveremos um ciclo de bastante entusiasmo e bastante prosperidade assim que a gente passar essa arrebentação que a gente está vivendo. E com essa mensagem de otimismo é que eu quero encerrar esse bate-papo, né, dizendo que os dias melhores virão, certamente estão por vir, e que a gente precisa estar próximos, juntos e unidos para chegar até lá e de lá para frente valorizar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas também vivenciar um ciclo de entusiasmo, de otimismo, de bastante prosperidade na vida de cada um de nós. Com a saúde que a gente manteve durante esse período confinado de pandemia, mas com a alegria, o entusiasmo e a prosperidade que essa retomada há de trazer a nós e às nossas empresas. Reforçando as palavras do Doreni, a indústria de eventos e turismo é uma das mais importantes do país, é uma indústria que representava antes da pandemia, 13% do PIB do Brasil, com movimentação econômica da ordem de R$1 trilhão, gerando 25 milhões de empregos, movimentava cerca de 10 mil casas de eventos no país inteiro, realizando mais de 600 mil eventos. Esse universo que foi paralisado, como muito bem disse o Doreni, ele vai voltar, e ele vai voltar porque ele é uma necessidade do ser humano. É através dele que se obtém conhecimento, a transmissão de conhecimento é a maior cadeia de transmissão de conhecimento que existe no mundo, são os eventos. Mas ele também é um gerador de empregos, ele também é um momento em que você extravasa as suas emoções, você recebe experiências e movimenta negócios. E só para terminar, dando um exemplo
Quer dizer, para cada R$ 1 investindo numa feira da cidade de São Paulo, a empresa tem como retorno R$ 35. Não há nenhum outro negócio legal que tenha um multiplicador de 35%. Não sei nem se os ilegais têm esse multiplicador, mas legal eu tenho certeza que não tem nenhum. Então, multiplicador de 35, só os eventos proporcionam. E com essas palavras, eu agradeço muito, Doremi, por essa entrevista, a todos vocês que estão nos assistindo, e aguardem as próximas entrevistas do Portal Eventos Bio, que vocês teremos o prazer de apresentar. Obrigado.